Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar do nosso top do ano passado. Nós vamos fazer a nossa já tradicional, pela segunda vez, episódio de recomendações de melhores do ano passado. Sem filmes. Sem contar os filmes. Maravilha. Só pra gente poder variar um pouquinho, falar de série, de jogo, de livro, se for o caso. Para você falar com a gente, inclusive dizer se alguma dessas coisas foram legais para você ouvir, ou se você gostou de alguma delas, dar dicas suas também. Você pode achar a gente no facebook.com/podcastcatchingup. Ou no e-mail, no podcastcatchingup@gmail.com. Ou no Twitter, onde eu sou o @odesinformante. E eu sou @dedonato. Maravilha. Vamos abrir com as recomendaçõezinhas de sempre, de coisas que a gente tem visto nessas últimas semanas aí, que não tem a ver necessariamente com o ano passado. Mas podem. O que tá acontecendo na sua vida aí de... Bom, tem um que foi uma edição recente aí no Netflix, eu vou começar, já comecei, que chama The Dirt, que é sobre a banda Motley Crue. Vixe. Sou muito fã. Hair metal. Sou... Não brinca, porque pode ser que você seja. Existem fãs. Opa, se uma coisa esse documentário mostra, é um docudrama, né? Então tem atores encenando o que aconteceu. Não é documentário. A banda. Não é a banda. Inclusive o Machine Gun Kelly faz o Tommy Lee. Então trouxeram um cara que é da música atualmente pra fazer um papel. E ele tá muito legal, ele tem uma cara muito empolgada. Tipo, você passa até a gostar do Tommy Lee por causa do Machine Gun fazendo ele. Difícil. Não, eu conheço quase nada. Eu achei que eu nem conhecia a música direito do Motley Crue. Sabia, sei lá, 2. Eles têm os hits, né? E aí eu descobri que eu conheço pelo menos umas 10 do Motley Crue, assim. Facilmente. Eu acho que o Motley Crue faz aquela passagem junto do Kiss do metal pro hard rock dos anos 80. Eles fazem essa ponte que é muito teatral ainda, cara pintada, cabelão esvoaçando. Mas sem o talento do Twisted Sister. Sim, o Twisted, eu acho... É que eu gosto muito do Dee Snider, né? E o Motley Crue, cara, eu fui esperando uma tosqueira, né? Mesmo nível que eu tinha quanto as bandas dessa época. Sei lá, fui em show do Kiss já, dei risada, me divirto, mas é isso que eu espero, né? Tipo, é uma música pra você cantar no estádio ali e não vai lembrar de, tipo, pôr antes de você dormir, assim, não vai estar na sua lista, provavelmente. Sei lá, é meu feeling quanto a esse tipo de música, assim, é um rockão farofa, né? É uma Total. coisa pra divertir. O que eu vi foi uma banda, assim, engraçada. Eles falam muito com a câmera. Eles vão te dando dicas de como eles encararam aquela situação, do que mudou pra eles. É tipo piadinha, assim? Olha pra, tipo House of Cards? Comentário? É um comentário, olhando pra câmera mesmo, falando, tipo, de cantinho de olho, assim, sabe? E continua a cena em seguida, bem no estilo House of Cards mesmo. Dos 4 tem isso que é legal. Tipo, você vê um pouco de cada um dos 4, como eles agiram e o que acontecia. E tem um pedaço super triste no filme, tem umas coisas que eu não tinha a menor ideia. Eles não fogem, tá? Isso é uma coisa legal, assim. Depois de ver o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, eles tiraram muito do peso o que eram as festas do Queen, né? Sumiu a quantidade de droga. Você vê um pouquinho de cocaína numa cena ou 2, no máximo, e é quase como se fosse, tipo, o resto de bolo, assim, que ficou em cima da mesa. Não é descarado. Ali não, cara. Ali, no The Dirt, tipo... É o tempo todo, é cara cheirando em cima do prato, na bunda da menina, o tempo todo, e quando entra heroína. Você tem, tipo, faz parte da história da banda, faz parte do que aconteceu com eles, é importante pra mudança na história da banda. A banda tem um momento que, por motivos extremos, ela acaba tendo de mudar todo o esquema dela, então é bem... Se você não conhece, eu não conhecia nada... Eu me diverti muito, muito mais do que eu achei que eu ia me divertir. Eu fui para assistir meio um podrão, assim, e talvez dormir no meio, porque eu tava com um pouco de sono, e ao contrário, eu fiquei super pregado, assisti inteiro, foi bem legal. Tem aparição relâmpago do David Lee Roth, tem Ozzy Osbourne causando, e assim, zero dúvida de que aquilo aconteceu. Tipo, é uma cena
tão escatológica que, tipo, com certeza aconteceu. Ninguém ia inventar um absurdo daquele por inventar, assim. E tem a cara... faltou só o Ozzy assinar. O menino que faz Com sangue de morcego. Com sangue de morcego. O menino que faz o Ozzy também tá super bem. Lembra muito o Ozzy. Você bate o olho e você fala, eu já vi esse cara. Ele é todo dramatização? Todo. Ou... Ah, tá. E aí, não é um documentário com cenas dramatizadas. No final, eles mostram algumas coisas que eles mostraram durante o filme com as cenas originais. Uhum. E aí é legal pra você... Eles fazem, tipo, dividir tela pra você ver como é que ficou e tal, pra ver se ficou muito over. Gostei muito. Acho que vale assistir pela farra mesmo. Não vai esperando, nossa, esse filme mudou minha vida, mas eu achei muito mais legal do que eu esperava, assim. Ficou muito bem feitinho. Legal. Bom, de falar de um aqui que também eu vi faz um tempinho, que é o filme novo do Steve McQueen. Do 12 anos? Do 12 anos de escravidão, isso. Não do ator dos anos 60. Like Steve McQueen. Você conhece essa música? Da Sheryl Crow? Sim. É um filme chamado Widows, As Viúvas. Passou aqui no Brasil, passou no cinema, passou em, sei lá... Teve um burburinho a favor, falaram bem do filme. Setembro, outubro. Eu tenho um pouco de problema com o Steve McQueen, assim. Eu lembro de não ter gostado muito do 12 anos lá, do 12 Years a Slave. Gostei médio do Shame e do primeiro filme dele, os dois filmes com o Michael Fassbender lá, o Hunger. E eu achava ele um pouco prepotente e tal. Esse filme, esse Widows, é um filme de heist mesmo, um filme de assalto, com elenco, não o elenco todo feminino, mas o time de heist. De heist feminino. É 8 Mulheres e um Segredo? Bem melhor que 8 Mulheres e um Segredo. E é um filmão, assim, um filme super legal, passa todo em Chicago, e o Steve McQueen é britânico, ou escocês, não lembro. É da ilha. É um filme muito dinâmico, muito, muito gostoso de assistir desde o começo. Tem o Liam Neeson, tem uma... assim... As 3 mulheres? São 3? O Liam Neeson é uma mulher... Não. É a Viola Davis, não, são várias. Tem a Viola Davis, a Michelle Rodrigues, a Elizabeth Debicki, que mandou muito bem. Surpreendeu, assim. A Cynthia Erivo, que é que ela tá no Bad Times at El Royale, que ela tá super bem também. Aí tem o elenco masculino, tem uma galera. Tem o Liam Neeson, tem o Colin Farrell, tem o Daniel Kaluuya, do Get Out. Muita gente muito boa, até Carrie Coon aparece. Mas é um filme super dinâmico, super bem montado. Eu acho que de todos os filmes que eu vi no passado, é o que mais merecia uma indicação ao Oscar de montagem. Que é realmente muito bem montado, bem... tem bastante ação, mas também tem bastante... Na verdade, não tem bastante ação. Ele parece que tem bastante ação. Porque ele tem um ritmo tão bom... Que parece que é roubo e perseguição o tempo todo. E não é. E nem é. Mas é um filme sobre as viúvas de um grupo de assaltantes. Olha só, que interessante. Enfim, não vale contar muito a trama, porque acontece bastante coisa ali, mas as atuações são todas excelentes. O Liam tá vivo ou tá morto? Isso você precisa assistir. Não, a minha pergunta é porque... Não, o Liam Neeson é um dos... bom, acontece bem no comecinho do filme. Ele é o líder dessa gangue, e essa gangue toda morre. Mexeram com a família dele de novo. Os caras não aprendem. Foi o contrário. Ele morre. E a Viola Davis é a mulher dele. Legal. Mas o filme é bem legal, bem interessante. Tem bastante crítica social da parte de racismo, mas não só. E é um filmão que passou... Ele não passou batido, mas ele... Dentre os filmões de Oscar, ele quase não apareceu. Foi snubbed. Ele teve uma indicaçãozinha, outra ali mais técnica. Teve indicação de atriz, eu acho? Eu não lembro. Também não lembro. Mas foi meio snubbed, porque, tipo, não chegou forte no Oscar, não teve. Eu lembro que quando foi pra sair no cinema aqui no Brasil, tinha um burburinho muito a favor dele, assim. Sim. Mas tinha tão pouca noção que eu não sabia que era do Steve McQueen. Sim. Mas é um filmão, tem no NetNow, essas coisas tem, tá de fácil acesso agora, só porque eu lembrei. Aproveitem, então. Aproveitem. Então o filme é Widows, é de 2018, dirigido pelo Steve McQueen. Maravilha. Eu vou falar então só mais um aqui, e eu vou falar do Billions, a série. Não sei se acho que tá pra estrear a 4ª temporada, acho que é isso. No Showtime, né? Showtime. E eu entrei
com o trem já passando, né? Eu corri atrás do trem, peguei ali, subi, tô fazendo um catching up dela. Começou do começo. Comecei do começo, tô chegando no final da primeira temporada agora. Então, tem um chão ainda. Mas me diverti. Eu achei que ia achar meio... O tema parece boring, né? O tema parece chatinho. Não me animou muito, não. Mas é... O elenco é bom, né? O elenco é bom. O Brody, né? Como é que é o nome do ator? É Damian Lewis e o Paul Giamatti. Isso. O Brody, pra variar, o Damian Lewis, só casa pra cima, né? Ele nunca casa horizontal, ele tá sempre marrying up. E nessa série ele é casado com a Diane Kruger. Tem certeza que é a Diane Kruger? Diane Kruger? É. Por quê? O que tá aparecendo aí? A Malin Eckerman. Ah, Malin Eckerman, é ela mesmo, perdão. É ela mesmo. Desculpa. E eu ainda, juro pra você, assisti a série inteira falando da Diane Kruger. Falei pra Marina. Aí, ó. Helena de Troia. Eu conheço ela da série de comédia, do Children's Hospital. Ah, é? Ah, não. Eu vi várias comédias com a Malin Eckerman. Ela fez o Watchmen. Né? Então, volta. Nessa série, ele é casado com a Malin Eckerman, que é sueca? Não. Sueca. Ele tem uma vida perfeita, aparentemente, e é dono de uma empresa de investimentos com os restos de uma outra empresa. Ele montou a empresa dele dos restos de uma outra empresa que sofreu o 11 de setembro. Eles têm uma vida super perfeitinha, filhos que são super overachievers, que têm uma relação de competição interna. No 11 de setembro, a empresa dele ficava no World Trade Center e ele foi para uma reunião num cliente na manhã do 11 de setembro. Todo mundo da empresa dele morreu. Basicamente isso, assim. E aí ele vem e monta... E ele é um bilionário, aquele bilionário gente fina, estilo Bill Gates hoje em dia, que doa muito dinheiro pra um monte de coisa, não sei o que lá e tal. Todo mundo imagina que tem coisa errada ali, mas ninguém consegue pôr o dedo exatamente em cima do que ele faz. E o Paul Giamatti é um cara que tá crescendo na carreira forte como promotor de justiça, caçando o pessoal que faz fortuna financeira, assim. E ele não vai pra cima da empresa do Brody, do Damian Lewis aí. Ele não vai atrás porque ele não consegue pôr o dedo. E ele tem um conflito de interesse bem sério. A esposa dele, que é uma atriz que eu acho que... Eu vi ela em algum lugar. Eu sei que eu já bati o olho nela em alguma coisa, mas Mad Men, boa. É a Rachel Katz. Tá. Perfeito. E ela é uma psicóloga da empresa do Damian Lewis. O que é legal da série? A série se você gostou de Suits, que não é uma série que todo mundo assiste e tal, mas já tem um público mais sedimentado, eu indicaria Billions pra você, porque todas são pessoas muito inteligentes, muito boas no que fazem. O roteiro é rápido, o texto, tenta ser mais esperto que o outro, e sempre com uma segunda ou terceira ou quarta intenção junto. E sai do mundo do direito, né, que é do Suits, e vem pro mundo financeiro. E tem esse jogo de gato e rato. Nesse você não sabe nem direito pra quem torcer. Eu, na verdade, torço muito mais pro Paul Giamatti do que pro Damian Lewis. Então, esse jogo ficou muito mais bem feito no Billions. É uma série mais gostosa, mais fácil de você assistir, com texto inteligente e uma edição também super rapidinha, esperta, dessa edição moderna, né? Vamos chamar assim. Legal. Eu vou falar de mais um rapidinho, então, que é um filme dinamarquês, que foi pro Oscar, inclusive, de filme estrangeiro, que chama The Guilty. Eu não lembro se ficou A Culpa. Acho que ficou A Culpa no Brasil. A Culpa. Passou no Brasil também, tava no Reserva Cultural, algumas outras coisas. É um filminho pequeno, de 1h20, que se passa num lugar só. Fizeram o mínimo pra ser um longa. Passa num lugar só, que é um atendente de emergência de, tipo, 190, assim, da Dinamarca. E ele recebe uma ligação em que ele tem que... É um sequestro e ele tem que lidar com esse caso, o processo todo. E é um cara problemático, mostra um pouco da história dele sem sair da sala. É um filme bem inteligente, assim, em termos de
Ele é um filme muito tenso, tem uma tensão muito boa do começo ao fim, porque você tá o tempo todo com o cara ali do lado, ouvindo as ligações que fazem pra ele. É um daqueles filmes de locação única, tipo Buried, que é um filme que eu gosto bastante, do Ryan Reynolds lá. Davi falando bem de um filme do Ryan Opa, Reynolds. esse filme eu adoro. O Buried é bem legal, Mas é um filme super tenso do começo ao fim, assim, é bem legal. Eu acho que ele cai um pouquinho na resolução, ele fica um pouco previsível, mas até então ele é tem um ritmo bem legal, bem gostoso de ver, e é um filme diferente, né? Não é um filme que você vê em todo lugar, assim. É um filme dinamarquês, passou no cinema, eu acho que deve estar nesses NetNow da vida aí, no Vivo. Não vi no Netflix, pra falar a verdade. Mas o filme chama A Culpa, ou The Guilty, e em dinamarquês eu não sei falar dinamarquês, então não adianta. Diz aí. Den Skildige, eu acho que é. Ficou bom. Eu cairia nessa. O diretor é o Gustav Müller, não sei também como é que fala o treminha lá do O. Enfim, então o filme é The Guilty, ou A Culpa, ou O Culpado, não sei. Do filme do Gustav Miller. Dá uma olhada aí que não deve estar difícil de achar, não. Bom, vamos lá falar da nossa listinha de melhores de 2018, então? Vamos lá. Sem nenhuma ordem ou motivo. Não, é só... não dá pra ranquear coisas que são diferentes, né? Sim. Então, pra vocês entenderem, no ano passado a gente fez um Melhores de 2017. Foi porque a gente fez logo no começo do ano e não tinha saído os filmes do Oscar ainda. Então a gente resolveu fazer 100 filmes. Mas aí a gente gostou da ideia e vamos tentar manter isso todos os anos. Para fazer um top aí. Sem dúvida, sim. Se a gente for fazer numa lista, as melhores séries do ano provavelmente vão ser muito parecidas. Sim. Então, eu normalmente já prevendo alguma coisa que o Davi vai colocar, eu já pego outras que ele talvez não coloque, eu passe batido. A gente não sabe a lista um do outro, então talvez role um overlap aí. Sim. Quer começar? Posso começar. Vai lá. Eu vou começar com um jogo, então. Boa. Que esse jogo ocupou muito meu ano passado, mais do que deveria. Virou um hit na casa, que eu e minha namorada a gente jogou muito. E até teve momentos de profundo debate acalorado e de reorganização, que é o Overcooked. Ano passado saiu o Overcooked 2, a gente não havia jogado nenhum 1, então fizemos uma maratona louca de 1 e 2, e acabamos tudo, compramos todas as expansões, choramos quando não tinha mais para jogar, ficamos procurando... Se você gostou então fizemos o que a gente pôde em cima do Overcooked. Tinha um joguinho que era uma ideia parecida com o Overcooked no celular, chamava Diner Dash. Que era... Só que é jogo de celular, né? Sim. Você tem que ficar recebendo a pessoa no restaurante, pegando o pedido, entregando o pedido, e enquanto isso mais pessoas vão chegando. É aquele tipo de jogo que é viciante e não tem fim. Sim. O Overcooked parece que é um pouquinho mais sofisticado. É mais sofisticado. O Overcooked, você tem 2 tipos de jogo, né? Você pode jogar contra ou junto. Se você estiver sozinho, é um jogo que, pra mim, deve ser pra uma pessoa de um cérebro elevado, porque você controla 2 personagens ao mesmo tempo. O jogo é só de Switch? Não, todos. Tá. PlayStation, Xbox e Switch, tem pra tudo. A gente jogou no Xbox, inclusive. Nossa, é uma loucura de você jogar sozinho. Então, eu acho que em dupla é mais legal, porque você delega funções. Então, basicamente, no topo da tela aparecem os pedidos. E você tem os itens que você pode usar e onde você vai fazer a comida. Então, você tem panela, frigideira, liquidificador. Cada fase você usa uma coisa. Então, às vezes você vai fazer hambúrguer, vai ter lá as frigideiras para você fritar as carnes. Vai ter carne, pão, alface, tomate, queijo. É uma correria, é uma loucura. E você entrega o pedido. Você não vê, tipo... Em volta de onde você tá, aparecem teoricamente os fregueses, mas você não tem nenhuma interação direta com eles, aparece só em cima o pedido. Então esse hambúrguer aqui é com queijo e tomate, beleza, aí você vai lá, pica o tomate, pica a carne, põe ela para fritar, corta o pão, põe a carne, o queijo e o tomate no pão e entrega. E aí
eles criam mecânicas para isso não ficar simples. Então, você tem parte dos itens ficam de um lado, parte dos itens fica do outro, ou todos os itens ficam de um lado e do outro fica as frigideiras, as panelas e afins, e você precisa ficar passando de um para o outro, e aí às vezes tem pedestres que te atrapalham de você passar de um lado para o outro, às vezes tem, tipo, a fase dos fantasmas, e aí, tipo, somem itens e reaparecem em outro lugar. Tem a fase dos portais. Você tem de entrar num portal que aparece, abre e fecha de tempo em tempo para conseguir entregar a comida. Eles vão cada vez criando mecânicas mais complexas até que para você ficar cada vez mais desesperado. Então, no comecinho, fofinho, gostosinho. E vai ficando cada vez assim, se você não tiver muito concentrado no jogo, você não faz. E não passa, e não abre a próxima fase, e aí vocês tretam, porque é um sistema de pontuação em que você faz 1, 2 ou 3 estrelas. É um jogo pra casual play, assim? É uma coisa que você pode pegar e jogar? É super casual, porque ele é muito fofinho de desenho. Ele é divertido pra jogar em grupo. Você vai se xingar, vai bater cabeça, vai fazer tudo que é divertido. Dá até 4 players, não é boa. Então, tipo, eles aumentam a complexidade da fase por a quantidade de players que você coloca. Ele dá pra ser casual, dá pra ser aquele jogo que você tá num jantar com amigos e você passa do jantar pra esse joguinho, dá uma risada, toma alguma coisa junto e o pessoal vai embora feliz tendo rido. Mas ele também é um jogo pro hardcore player. Ele é o jogo do cara que vai noiar e vai tentar fazer o melhor possível para conseguir o maior número de estrelas e abrir a próxima fase ou abrir as fases secretas. E é uma loucura. Quando saiu o 2, a gente jogou um por causa do 2. O 2 adiciona algumas coisas tretas, além de novas receitas, porque, né? Mas ele adiciona um ponto de complexidade que é você pode arremessar a comida de um pro outro, ou de um lugar pro outro. E aí é um botão esse que se segura, aperta e arremessa. E aí dá para dar muito mais problema. Então a quantidade de comida que cai para fora do cenário é alta. E você tem pouquíssimo tempo, a ordem já tá estourando, você vai perder ponto, e você tem que sair correndo. Dá para você ficar muito noiado com o jogo e exigir o máximo do seu parceiro para ele entrar naquela noia também. Legal. É fofinho. Mas é isso, é muito fofinho, é muito bonitinho. Exige, tipo, não dá para você falar, não, é um jogo que se você é pro player em qualquer outra coisa, esse daí vai ser ridículo. Não, tipo, é um jogo que vai exigir coordenação, vai exigir concentração. Legal, então você jogou no Xbox, mas tem pra tudo, né? Tem, PlayStation e Switch. PC, não sei. PC eu não sei, PC eu acho que não. Mas se tem no Xbox, tem pra PC, porque agora tem o um passa pro outro. Bom, enfim, eu também tenho jogo pra falar, mas vamos intercalar pra não ficar falando só de jogo aqui. Vamos falar de um podcast que realmente foi uma das minhas obsessõezinhas do ano passado, que é um podcast em português, podcast da Folha, chamado Presidentes da Semana. Podcast de história, mais do que qualquer outra coisa, feita por um jornalista chamado Rodrigo Vizeu, em que ele começou em abril, pegando desde o Deodoro. Cada episódio é um presidente. Alguns presidentes tomam 2 episódios, tipo Getúlio. Cada semana era um, até culminar na eleição, em que na decisão de eleição, assim que saísse o resultado, ele ia lançar quem fosse o vencedor, se no caso seria entre o Haddad e o Bolsonaro, e acabou sendo o Bolsonaro. Mas é um podcast de história mesmo, assim, de contar como é que foi a presidência desses caras e um pouquinho da história do Brasil em volta. Não é longo, tem tipo 40 minutos por episódio. Não é super, assim, pesado de fatos. Pelo contrário, ele é muito leve. O cara é muito engraçado. Ele conta as coisas de uma maneira bem... Não pro leigo, é uma maneira bem leve mesmo. É bem gostoso de ouvir. Dá pra dar umas risadas boas. Ele faz uma pesquisa excelente, que é isso que me chamou mais a atenção. Ele fala sempre com historiadores, com especialistas. Quando tem discursos dos presidentes, ele chama outras pessoas para fazer as vozes. Quando tem gravações, ele bota a gravação. É uma ótima para você relembrar a aula de história, mas Parece também... bem completo. É super. Eu me senti super bem. No final, você se sente tendo aprendido e entendendo um pouquinho melhor o país, assim.
Então, como os ânimos políticos estão altos para todos os lados nos últimos 2 anos aí, é uma boa... o podcast não envelheceu mal, porque, enfim, é de história. Já é de coisa velha, de qualquer maneira. O podcast da Folha tá no Spotify, tá em todo lugar, chama Presidente da Semana. Vale bem a pena. Que legal. A minha próxima já? Podemos. Rapaz, falei tanto de Overcooked aqui. Eu vou entrar em outro assunto super caro ao meu coração, que eu tenho certeza que não constaria nos melhores do ano pro Davi, porque ele ainda não entrou nessa seara com os 2 pés, que é o Star Trek Discovery. Ainda não. Preciso. Eu tô tirando atrás do Next Generation ainda. Rapaz, tem chão. Tem chão. E a Discovery é uma série de Star Trek pros novos tempos. Discovery é uma série de Star Trek que tá preparada para enfrentar questões difíceis. Deixa eu me redizer aqui. Ficção científica costuma abordar as questões mais difíceis que a gente tem hoje em dia de uma maneira que não bata de frente com a sua crença. É sempre com alegorias. É sempre alegoria. Então, o que eles vão fazer é o seguinte. Tem um episódio famosérrimo em Star Trek, da série clássica, em que eles vão para um mundo que está em guerra. Porque metade do mundo tem metade da cara branca e a outra metade preta. E a outra metade desse mundo tem metade da cara preta e a outra metade branca. E eles estão em guerra por causa disso. Porque alguns acham que são mais dignos do que outros. E a treta toda é resolvida, eventualmente, de um jeito legal de Star Trek, o jeito de fazer as coisas. Mas é uma alegoria direta, escrachada na situação da sociedade americana como era dividida na época. Star Trek foi a primeira série a dar um papel protagonista para uma mulher negra. Foi a primeira série a ter um beijo interracial. Então, ela sempre foi à frente do tempo dela. Ela sempre buscou levantar questões importantes. Então, Discovery não poderia fugir desse ponto. Mas Star Trek era Monster of the Week. Neste episódio, nossos amigos vão parar em tal planeta e as coisas acontecem, não sei o que lá. Diário estelar tal... E vai. Essa história tal, e outra vai ser outro diário, outro dia. Eventualmente tinham... Episódios duplos. Era o máximo que tinha. Então, Discovery veio como um breath of fresh air ali. A gente estava despreparado para uma série de Star Trek que todos os episódios fossem interligados. Era um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro, formando uma história muito maior. Então, no começo, algumas sobrancelhas se levantaram. Mas é um casting incrível. É um trabalho e um cuidado maravilhoso. É a série que ia ser feita pelo Brian Fuller. Começou, né? Ele começou e ele saiu para cuidar de outra série, American Gods. Que ele também saiu. É um hábito. E é isso. Eu indico, eu acho que pode ser a sua primeira série de Star Trek. Não vai doer. Não vai fazer nenhuma diferença se você nunca ouviu falar de Kirk, Spock, McCoy, nada. A história é bem contada, personagens são interessantes. E é muito fácil de você acompanhar, entender e gostar. E todos os episódios são recheados de aventura, ação, e a ficção científica vai só dando a cola para cada episódio. Uma coisa que eu também, de novo, sem ter visto, mas... como a protagonista é uma mulher, né? Sim, chamada Michael. No lugar do capitão é a capitã. Ah, não. A protagonista não é capitã. Ah, tá. A capitã do primeiro episódio é a Michelle Yeoh. Tá, enfim. A Jojo. Já vale. A minha questão era... me lembra um pouco Battlestar Galactica, que tinha mulheres. Sem dúvida. É a primeira Star Trek pós-Battlestar Galactica, né? Você acha que tem alguma influência, pelo menos no o original do Battlestar, assim? O Battlestar Galactica não é da década de 60 também? 70? É de finalzinho de 70, começo de 80, é uma porcaria. Sim. É ruim mesmo. Mas o remake dos anos 2000 trouxe uma outra cara pra coisa. É um absurdo, porque a do sci-fi é super bem feita. Tem o Starbuck do original virou a Starbuck. Claro. E também tem uma mulher almirante que aparece lá, que comanda a nave. Não, tem vários personagens principais importantíssimos, todas mulheres. Mas você acha que esse Star Trek novo meio que
É pós-Battlestar, assim... Star Trek sempre deu um espaço grande para as mulheres. Desde da Uhura, na série clássica. Na nova geração tinha a Deanna Troi, na ponte de comando. Tinha a Beverly Crusher, que era a médica. Na Deep Space Nine você tinha a Kira, que era a de segurança, se eu não me engano, por muito tempo. Tinha a Jadzia Dax. E na Voyager, a capitã é a Janeway. É uma mulher. E tem mais desse tipo de coisa. E a segunda em comando, não era a segunda em comando, claro, não vou, mas a segunda importância para a série, porque a série virou, era a Seven of Nine. Era uma Borg que foi retirada da coletividade. Então você tinha, inclusive essa era uma dinâmica muito complexa, porque a Janeway assinou para ser a principal disparada. E a Seven of Nine entrou e roubou uma boa parte do protagonismo. E as duas se afinetavam nos bastidores. Isso era complicado. A Discovery, ela tem uma coisa que é muito boa, porque de cara ela nunca escondeu quem é a protagonista da série. Nunca. Você abre... E é interessante, porque o primeiro episódio, a primeira cena, é a Georgiou e a Michael juntas. As duas juntas. Isso tem uma importância pra Michael super interessante. Eu não sei quanto que tem de impacto. Eu tenho certeza que tem impacto, sim. A série Discovery é muito comparada com Battlestar Galactica. Battlestar Galactica não, com Babylon 5. Por causa do esquema seriado, né? De episódios consecutivos falando do mesmo tema. O Star Trek nunca tinha feito isso. E Battlestar e Babylon 5 tinham uma rixa muito grande com Deep Space Nine. Que as duas surgiram ao mesmo tempo. Sim. Sem dúvida, quando os fãs de Babylon 5, quando assistem Discovery, eles percebem... as influências. E, sem dúvida, quem viu Battlestar Galactica também vai perceber coisas importantes de Battlestar dentro da estrutura de episódio, de personagem e tal. Mas é um monstro em si só, tá? Discovery é uma outra coisa. É uma coisa, inclusive, que assim... Se ela não chamasse Star Trek Discovery, se ela chamasse Discovery e não tivesse nada de Star Trek, as pessoas iam falar... tem coisas de Star Trek aqui, entendeu? Mas é independente o suficiente. É independente o suficiente pra você não falar... Tá, põe o dedo. Inclusive, assim... Mas tem federação... Tem tudo. Tá. Mas tem coisas do Discovery que eu fico temeroso, porque, teoricamente, o Discovery é antes da clássica. Tá. É na missão de 5 anos do Pike. E o Pike na Enterprise. O Pike, ele era pra ser o capitão da Enterprise. Eles fizeram o piloto e aí apresentaram para um público para fazer anotações e tal. E o pessoal não gostou do capitão. Aí tiraram o Pike e colocaram o Kirk. E o Kirk entra na série. A série é com o Kirk. E anos depois lançaram a porcaria do episódio com o Pike e virou esse café louco aí, essa mistureba louca que é... O Pike, então, era o capitão da Enterprise antes do Kirk, então a gente precisa esmagar isso de algum jeito. Então a Discovery é antes da Enterprise com o Kirk. E aí eu fico muito temeroso, tipo, cara, nunca trataram desse assunto em Star Trek. Por que nunca trataram? Alguma coisa eles vão ter de criar pra esse assunto ser abafado e nunca mais ser tratado. Então, tipo, eu fico o tempo todo pensando em como eles vão fazer com a continuidade. Mas, se você não viu Star Trek, é até melhor. É até melhor a série, eu acho. Legal. Então tá levando a tocha, carregando a tocha da série. Tá, eu tô. Não, essa daí, e eles estão no meio da segunda temporada, e episódios muito legais, episódios que eu ouvi muita gente que falou que chorou, que se emocionou e tal. Não foi o caso pra mim, acho que até porque eu ouvi isso antes de ver. Então quando eu vi, eu já tava preparado e tal. Mas são episódios muito legais. Então, Star Trek Discovery é da CBS e aqui tem no Netflix. Ele sai toda sexta-feira, sai no Netflix. Porque ele é da CBS Exclusive. All Access. All Access, isso aí. E é o aplicativo da CBS. Ele passou só o episódio piloto na TV. E o resto ele sai no aplicativo. E esse aplicativo só existe nos Estados Unidos. Então, pra fora, os direitos estão com o Netflix. O que é uma loucura, eu nunca vou entender. Isso aí você pode me ajudar. Quero que você me ajude, Davi. Várias séries, por exemplo, Good Place. Sim, mesmo esquema, mesmíssimo esquema. Ele sai num canal... Sai na NBC. Na NBC americana. É. Tanto que ele passava no Hulu antes. Tem no Hulu ainda. Ainda tá lá. Ainda tá saindo igualzinho. Toda semana? Tá. E aí, quando você vai assistir no Netflix Brasil,
Parece original. Netflix Original. É porque pro Brasil é original. Mas então, não é isso feio. cria um ruído. Cria uma porque confusão, quantas vezes eu não ouço falar, não, a série do Netflix do Star Trek. Brother, não é da Netflix. Sim. Da CBS, normal. Pois é. Não, é questão de direitos de distribuição. Eles sempre negociam nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? Como o CBS, vai ser mais caro para a CBS fazer um aplicativo mundial, você negocia com o Netflix e beleza. Você plataforma tá lá, todo mundo já tá lá mesmo, ganha uma grana e beleza, fechou. Os caras te pagam pelo produto, tá ótimo. Sim. Muito bem, então vou continuar falando de série. Então, como a gente já falou do Discovery aqui, também vou falar de uma que a gente já falou aqui, um bom tempinho atrás, que é a série da AMC chamada The Terror. The Terror, o terror, que é uma série que se passa nos 1840, eu acho, ou 20. Baseada em fatos reais. Baseado em fatos, sim. Baseado nas explorações do Ártico, dos capitães ingleses que vão lá de navio. Eles querem achar um caminho pelo Ártico, que hoje em dia já tem, porque aquecimento global, e o caminho está aberto, mas naquela época não tinha. E é sobre a expedição desses navios. Um deles chama-se The Terror, é o nome do navio mesmo. E apesar da série ser baseada em pessoas de verdade, que tem os personagens da série, tem vários que são personagens históricos, a narrativa é toda ficcional. E é uma série em que eles vão fazer essa viagem e logo no primeiro episódio eles ficam presos no gelo. E aí eles vão ter que passar um tempão lá. Aquele crew de centenas de homens, só homens, na neve, no gelo, no mar congelado, e tem toques de, não dá muito pra saber, assim, tem um pouco de, como é que fala? De cosmic horror, Lovecraft, assim. Tem algumas coisas que acontecem que parece que, assim, nunca dá muito pra saber, principalmente no começo, aonde que eles querem chegar com isso. E essa é uma grande sacada da série, assim, porque é um pouco o que aconteceu com True Detective. É uma série que te apresenta um monte de coisas super interessantes, dá uns toques de misticismo, mas não necessariamente. E você fica meio em dúvida quase até o fim. E essa série vai nessa pegada. É uma série bem séria, bem escura, porque eles passam o inverno lá, né? Então, os atores são todos excelentes. Tem o Jared Harris, que é o cara que tá no Mad Men, o cara... tipo Sherlock Holmes, umas coisas X. Mas enfim, você vai ver a cara do Jared Harris, você vai reconhecer ele de outros lugares. O elenco todo britânico, ou que pelo menos se apresenta como britânico. E é uma série que tem uma produção muito boa. Não chega a ser um Game of Thrones, mas é quase, assim, bem séria, muito bem feita, de época. E ela é muito interessante, porque ela é um mistério e ela também é um estudo de personagem, um estudo daquelas pessoas que estão ali, e você vê a intriga acontecendo, uns querendo umas coisas, outros querendo outras. É uma série que teve uma temporada que fechou uma história e vai ter a segunda, que vai ser outra história. É meio True Detective de novo. Que legal. Eu vi o primeiro episódio, a produção era impecável. Sim. E esse toque de dúvida quanto ao misticismo, ao fantástico ali, eu achei que se permeasse muito bem a série, isso ia ficar muito legal também. E é bem legal mesmo, então recomendo bastante. A série chama The Terror. Eu não sei se caiu no Netflix, eu acho que não. Mas ela passou na AMC Brasil. Ah, é? Passou. Bom, muito bem, então se você não achar em nenhum lugar aí, eu recomendo baixar também, porque vale bem a pena. Então a série The Terror é da AMC. A segunda temporada tá programada para esse ano, mas não tem data específica ainda. Muito bem, o que mais você tem aí? Eu tenho, primeiro, uma menção honrosa. A menção honrosa, eu vou falar de um assunto de música. E a menção honrosa desse assunto é uma trilha sonora que saiu em novembro do ano passado, que é a trilha sonora do Spider-Man Into the Spider-Verse. Por quê? Eu vou falar dessa trilha como menção honrosa. Eu gostei da trilha, a trilha é muito legal. Gostei até da música do Post Malone. Apesar de ela lembrar todas as outras músicas dele, que eu conheço. Ele tem um jeito muito típico de frasear, então marca. Mas eu achei... Ela é uma trilha que me pega muito rap, hip hop, com
sons pesados juntos, né? Então, tipo, você tem músicas que são muito pesadas do som e é um rap no meio e tal. É uma coisa quase... tem um quê meio gangsta, assim, meio... E eu lembro quando eu ouvi a trilha sonora do Matrix, eu sabia que era uma trilha que ia acabar guiando a trilha sonora dos filmes blockbusters por um tempo. Sim. E guiou. E aí, quando essa do Into the Spider-Verse, eu tenho a impressão que vai fazer uma coisa parecida por um tempo com uma área de filmes. O filme que quiser ser cool, quiser ser diferente, ele vai trazer uma trilha que seja voltada para esse tipo de coisa. A gente já tem trilha com Kendrick Lamar escolhendo as músicas e tal. Já temos já é uma direção que tá apontando para isso, assim. Então, acho que essa é a minha menção honrosa, porque eu gostei da trilha, não é a coisa que mais me marcou, né, nem nada assim, mas eu sei que vai ser importante por um tempo no mundo aí de cinema e tal, vai marcar um influente. Caminho. Vai ser influente. Mas o que eu ia falar era de uma banda que eu conheci no ano passado, a banda certamente não é do ano passado, chama Clean Bandit. Clean Bandit? Isso. Não conheço. Não conhece? Não. Mas você já ouviu um pedacinho de uma música dele, sem saber. Eu usei ela no comecinho do Quinta B, do outro podcast dos nossos amigos. É um podcast que a gente fez por um tempo. Não sei se vai voltar para uma segunda temporada. Eletrônica. E é uma musiquinha eletrônico. Explico o que me fez gostar. Clean Bandit tinha lançado uma música que tocou em muitos eventos. Muito evento. E eu não sabia que banda que era, nem nada. Acho que chama Rather Be, a música. Trabalhei com evento por bastante tempo. Então eu me acostumei a ouvir essa Rather Be tocando em festas, casamentos e afins. E não tinha a menor ideia do que era, não tinha ideia de se era banda, o que é. É aquela música do momento lá, você sempre tem uma música do momento que vai tocar em todo lugar e tal. Imagine Dragons, socorro. Mas Clean Bandit teve essa música e eu esqueci dela completamente. Fui reencontrar no ano passado, sabe-se lá Deus por quê. E não reencontrei pelo Rather Be. Ouvi lá uma outra música e me pegou e eu comecei a ouvir uma atrás da outra e eram todas muito legais. É uma música eletrônica puxada pro dance. Ela é uma música eletrônica razoavelmente pop. E por que diferente de todas as outras, essa me chamou, né, a atenção? Porque era uma banda formada por 4 instrumentistas clássicos que saíram da faculdade de música e falaram, vamos mostrar que música eletrônica pode ser mais do que ela é. Eles colocam construções clássicas da música eletrônica e dance e instrumentos clássicos da música. Então tem cello, tem violino, tem coisas clássicas dentro de uma música eletrônica. E eles fazem até piada com isso. A música que eu uso lá de abertura, eles falam, então você acha que música eletrônica é repetitiva? É mesmo. E aí começa... Eles sabem brincar. E no melhor estilo Carlos Santana, Quero Fazer Dinheiro, eles chamam pessoas muito legais para cantar as músicas deles. No ano passado, eu faço sempre uma lista das músicas do ano, porque me impactaram e ficaram na minha cabeça durante o ano. Quando termina o ano, eu faço um top 20 dessas e faço como se fosse um CD. Eu gravava os CDs, hoje em dia eu ponho no YouTube como uma... Faz uma playlist do Spotify. Eu faço a playlist do Spotify é com todas. E no YouTube eu faço tipo como se fosse um CD com as 20 melhores. E eu tenho 2 do Clean Bandit do ano passado, na lista do ano passado, que é Rockabye, que é uma música super manjada, antiga e tudo mais, mas na versão do Clean Bandit, que é com o Sean Paul e Anne-Marie, e Symphony, que é uma música que eu achei muito gostosinha de ouvir, muito legal, que é com a Zara Larsson, que é uma cantora sueca que se radicou lá para os Estados Unidos e que tá super na mídia agora, assim, a menina tá estourando lá. And now your song is on repeat and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone I feel incomplete. So if you want the truth, I just
Então, a banda me mexeu, eu gostei muito. E agora, no comecinho do ano, eles lançaram já uma música nova do próximo CD deles, que é com a Marina Diamantes, do Marina and the Diamonds, e com o Luiz Fonsi, que é o vocalista do Despacito, a música dele, Despacito. Então, fez os dois uma música nova. A música é boa, não é igual. Pra mim, Symphony é o auge deles ali, é muito, muito boa. Mas é uma banda que, assim, pelo menos me deu uma novidade pra música eletrônica e que é super vendável ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, eles não fizeram... vamos fazer aqui um compasso de 13/7, tipo a Bjork, entendeu? Eles fizeram uma coisa que é vendável, mas ainda assim com uma coisa nova, fresca ali. Tem uma sofisticação por trás, mas não é cerebral, cabeçudo. Não é cabeçudo. É de fácil consumo. Legal, então, de novo o nome da banda? Clean Bandit. Clean Bandit. Tá, vou falar de jogo então. É um jogo que me consumiu bastante tempo também esse ano passado, que é um jogo independente de dois caras canadenses, chama Matt Thompson e Noel Barry, e com arte brasileira. É de um estúdio chamado Estúdio Mini Boss, aqui de São Paulo. São, 3, 4 caras, uma mulher, a Amora. O jogo chama Celeste. É um jogo estilo pixel art, que é a especialização do Estúdio Mini Boss aí. Eles são um dos melhores em pixel art que tem por aí. E é um jogo de plataforma hardcore, assim, de plataforma mesmo. De você ter que acertar o tempo certinho. O pulo tem que estar perfeito para você ganhar. É um jogo que você morre centenas, se não milhares de vezes. De verdade. Um jogo de vidas infinitas, que hoje em dia quase todos são. É tipo Meatball? Vai no verve do Super Meatball. Assim, tem um pouco do Super Meatball, sim. Mas ele é bem mais refinado que o Super Meatball, pelo menos pra mim. E ele é um jogo que é bem profundo também, porque ele trata do assunto de depressão, de ansiedade. A Celeste é o nome de uma montanha. Todo mundo acha que a protagonista chama Celeste porque é uma menina, mas não. A montanha que chama Celeste. O nome da menina é Madeline. E ela tem que escalar uma montanha. Ela quer escalar uma montanha e ela vai se descobrindo o outro eu dela, que tá sabotando ela o tempo todo, que representa ela com ansiedade, enfim, é uma jornada para descobrir a si mesma. A montanha é o que ela tem que vencer, tem que subir. E enquanto isso ela vence a si mesma. Isso. É bem, assim, a história do jogo é essa, assim, bem poético, bem a menina se descobrindo, ela encontra a gente pelo caminho, que ela tem que aprender e tal. Mas o jogo não é isso. A mecânica do jogo é hardcore de você ter que fazer aquele pulo exato. Você tem um pulo duplo. Você tem um pulo que você só pode cair naquele pixel da tela. Se você for um pouquinho antes ou um pouquinho depois, você vai cair no espinho e vai morrer. E é um jogo que é de arrancar os cabelos. Assim. Jogo delicinha. Sim. Delicinha. Mas quando você consegue, é uma sensação tão boa. É de verdade. Ele não é impossível, não. Eu não sou... Eu jogo muito videogame, mas eu não sou hardcore, assim. Eu não gosto de jogar no nível difícil. Eu sempre jogo no normal, tudo que eu jogo. Então, ele é um jogo difícil, mas ele não é impossível. E ele também não é super longo. Eu acho que terminei ele com 5 horas, 6 horas. Mas tem momentos que você se descabela, assim. E ele é um jogo que ele sempre se refresca, assim. Cada fase tem um elemento novo. Tem um elemento que tem o vento, que vai te jogar contra. Vai ser mais uma coisa para você calcular na hora de pular. Tem hora que tem um carinha te atrapalhando. Tem um pouquinho de chefe de fase. Mas, enfim, no geral, é um jogo muito bonito. Apesar de ser pixel art. Ele foi um jogo que... O protótipo dele foi feito em 4 dias num Game Jam, assim. E, inclusive, você pode jogar esse jogo protótipo dentro do jogo do Celeste. E, realmente, a mecânica é bem parecida mesmo. E é aquilo, você pode conseguir só chegar no final do jogo, ou você pode pegar os desafios. Tem uns moranguinhos voando. Alguns são bem difíceis mesmo, outros nem tanto. Mas é um jogo muito bonito, muito legal, muito gostoso de jogar. É para se descabelar algumas vezes, mas a sensação quando você consegue é muito boa. Então eu recomendo muito. Ele saiu para tudo. Windows, macOS, Xbox, Linux,
PlayStation 4, eu joguei no Switch. Ele virou um dos queridinhos do Switch. Quem gosta, quem tem Switch geralmente jogou ele, ouviu falar. Que legal, e é brasileiro, então? A arte é brasileira. O jogo em si, não. Mas a arte é toda brasileira. Esse pessoal é bem bom do Estúdio Mini Boss aí. Eles têm sempre projetos aí, todos voltados com pixel art. Eles já tem um jogo que saiu no Steam uns anos atrás, chama Somewhere Out There, que é bem bonitinho também. Eu joguei só o comecinho dele, não terminei. Mas os caras estão sempre lançando coisa nova, vale muito a pena ir atrás deles aí, Estúdio Mini Boss. Mas o jogo chama Celeste, tem para todas as plataformas e eu recomendo bastante. É um independente que tem 10 de 10 em tudo quanto é lugar. Inclusive foi jogo do ano da Polygon do ano passado. Que legal. Meu próximo vai ser um especial de stand-up, que eu falei muito, muito pouco aqui no ano passado. Então fica fácil de eu poder indicar agora, que é o especial de stand-up do James Acaster, o Repertoire. Eu comecei a ver. Eu vi o primeiro e comecei a ver o segundo. Mas não acabei. Eu vi faz tempo, porque eu vi na época. Eu vi porque você falou, inclusive. Eu vi os 4 de uma vez. Então, pra mim, tá meio velho já na cabeça. Tem coisa que eu já vou misturar um com o outro. Mas eu gosto muito do jeito que ele entrega a comédia. Eu gosto do jeito que ele fala. Ele prepara o punchline da piada ali. Ele tem um jeito muito estranho. Não sei se você não achou. Ele é meio um personagem em si só. Sim, né? sim. Ele, dá pra ver que o cara... Tudo que ele fala é calculado. Assim, Sim. Você acha que ele tá improvisando, mas ele sabe muito bem o que ele tá falando. Sim. São 4 especiais. 4. Soltos ao mesmo tempo. E eles se informam um ao outro, né? Um é meio que... Sim. Não é bem continuação, mas... Eles têm ligação um com o outro. Tem ligação um com o outro. Eles têm... Cores, temas... temas em formato das cores de cada episódio. Então, cada episódio tem uma cor que é o fundo, basicamente, do episódio. Todos os episódios são com nome começado com R. Recognize, Represent, Reset e Recap. O Acaster ficou meio que famosinho recentemente, né? Não sei se... que ele deu uma explicação, acho... A piadinha do Brexit, né? A piadinha do Brexit. The other day, my flatmate was making me a peppermint tea, and he said, "Would you like the bag leaving in or taken out?" And it's very hard because if you leave the bag in, then over time, the cup of tea itself as a whole will get stronger, and it might appear like the bag is getting weaker, but it's now part of a stronger cup of tea. Whereas, if you take the bag out, the tea is now quite weak, and the bag itself goes directly in the bin. E é uma boa representação do que é o Brexit. E é isso, daí deu mídia e tudo mais. Então, se você não tinha visto... Mas ele já era famosinho antes na Inglaterra, né? Se você não tinha visto a Caster por outro motivo, esse é um bom... Um memezinho. Foi um memezinho aqui agora, recentemente, acho que deve ter, sei lá, um mês. Mas ele tem um jeito inteligente de preparar as piadas. Eu acho que ele prepara de um jeito... Fazendo uma analogia de futebol, ele é um bom batedor de contrapé. Ele prepara a piada de um jeito e a entrega dele é no seu contrapé, no que você não estava exatamente esperando. Então, e ele faz isso muito bem, é um jeito gostosinho, é tranquilo, você não precisa assistir os 4 episódios num binge watch, para você saborear com calma. Não... E os temas que ele fala tem um pouco de depressão também, não é? Tem, ele passa por sintomas dele mesmo, de coisas que aconteceram. Ele mistura um pouco com a vida pessoal também. E é sempre interessante, né? Quem consegue trazer uma luz mais leve para assuntos mais pesados. É isso? Eu acho que é isso. James Acaster, Repertoire. Isso. Eu já tô falando muito de cada um, é bom cortar rápido. Dá para falar rapidinho também. Bom, então eu vou embalar no seu aí. Também vou falar de um especial que não é bem de comédia. A gente já falou dele aqui também. Ele fez muito barulho na época. Agora acho que o pessoal meio que cansou um pouquinho. Que é o Nanette. Que é o especial da Hannah Gadsby, que é uma comediante tasmaniana. Tasmaniana, né? É a Tasmânia. Tasmânia é parte de... Da Austrália. É australiana, da Tasmânia.
que é uma comediante que eu não conhecia antes. Ela tem mais de 10 anos de carreira aí, mas acho que boa parte do mundo não conhecia ela. Mas ela estourou aí com esse especial, porque ele não é só comédia, ele é sobre como fazer comédia e sobre a vida dela, que ela é uma lésbica que teve dificuldade para sair do armário, e ela meio que fala um pouco da vida dela. Ela é bem autodepreciativa, até você ver o que ela tá querendo dizer com tudo aquilo. Ela tá desabafando, que é bom nessa época. Ela te faz rir fazendo isso. Faz rir e depois ela te faz ficar triste. Que você riu. Ela tem um controle sobre a comédia. Isso a gente falou aqui no episódio já, no podcast, uma época, quando saiu. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ela tem um controle sobre a comédia, assim como só os maiores, tipo o Louis, agora o John Mulaney, que tá na crista da onda aí também. O pessoal que tem um controle sobre a comédia, assim, ele sabe exatamente como guiar a plateia em todas as emoções que ela quer te fazer te passar. Então, a hora que ela quer que você ria, você vai rir exatamente ali, você vai sentir um pouquinho de remorso pela risada que você está dando, e ela vai reconhecer isso, vai transformar isso numa outra coisa, vai jogar na sua cara. É um mestre... Um artífice em ação. Isso. No auge da sua forma. Ela Parece. mostra o controle que ela tem e ela sabe exatamente como fazer a entrega para te fazer sorrir ou chorar. Isso. Ela tem um profundo conhecimento técnico. Isso. E a ideia dela é que ela tava largando comédia. E, assim, parece que era verdade isso, mas como ela estourou, acho que vai saber. Não vai acontecer. Não, parece que ela tá voltando, assim. Mas a ideia era ela fazer esse especial para tirar da alma dela tudo que ela tinha ali. E é uma coisa bem para nossa época mesmo, bem contra autoritarismo, contra preconceito. Então, é catártico nesse sentido, assim. E é uma das coisas mais legais que eu vi no ano, por isso que não, eu tô falando aqui. Sem dúvida. Eu fiquei mal de não ter pensado em colocar. Eu fiquei mal, porque eu assisti e me marcou super, super. Ela fez o que ela queria comigo, eu caí em cada uma das deixas dela, como ela queria fazer. E mostrou uma coisa que é muito legal, né, cara? A gente tem... Tudo que a gente não faz como nossa principal função, a gente às vezes diminui, achando que é mais fácil do que é. Então, não é impossível, se você é uma pessoa engraçada, você achar que comédia é uma coisa simples de se fazer. E que não tem mistério. Não é impossível, se você sabe escrever um poema, você não achar que o trabalho de um MC ou um rapper é uma coisa que seja fácil. Até você ser obrigado a acertar o ritmo do respiro, onde você encaixa cada sílaba, onde vai rimar, até você ser obrigado a montar um especial de comédia. E aí eu acho que ela mostra o quanto que tem é praticamente uma ciência por trás da comédia, o quanto que aquilo é de conhecimento, é repetição, é trabalho, que tem a inspiração, sem dúvida, que tem o jeito de entregar, sem dúvida, mas que ali você tem também um trabalho duro, né? Um trabalho, e esse trabalho segue medidas exatas. Isso é muito legal. E é bom também porque, agora que a gente conhece ela, dá pra ver outras coisas que ela já fez e coisas que ela vai fazer. Ela tem um canal do YouTube que ela faz interpretações, ela é formada em História da Arte. Então ela meio que ensina História da Arte fazendo comédia em cima. Falando e é bem legal mesmo, dá uma procurada. Vou botar um link de alguma coisa desse canal dela no podcast. Legal. Muito bem, é isso. Beleza. Na tá no Netflix. É do um Netflix. Especial do Netflix. Então tá facinho de ver aí. Então, maravilha. Eu vou falar de um livro. Eu vou falar da Ursula K. Le Guin. A Ursula morreu no ano passado. Eu começo por causa disso. Ela morreu em 22 de janeiro de 2018. Foi bem cedo. E ela era uma das minhas escritoras favoritas. Enquanto
meus amigos todos falavam muito de Senhor dos Anéis, e eu que li Senhor dos Anéis muito empolgadamente também e tal. A minha mãe sempre falava pra mim, não, você precisa ler Terra-Mar. Você precisa ler Terra-Mar. Precisa ler Terra-Mar. E, eventualmente, ela me comprou via Amazon. Olha, que futurístico. Tipo, na década de 90. Final da década de 90, começo dos anos 2000. Sei lá, usando IG de conexão. A Amazon abriu em 98, se não me engano. É? Finalzinho. Então, e era aquela coisa... Era um livro que tinha, provavelmente, num sebo americano, que a Amazon... Já não tinha mais o print nem nada, mas ela conseguiu, enviou para o Brasil, demorou meses para chegar, eventualmente chegou, e era a trilogia do Earthsea. E eu demorei muito para ler. Minha mãe me deu e eu realmente, tipo, guardei e não fui olhar de cara e tudo mais. Eventualmente eu me arrisquei. Me arrisquei no Earthsea, li o primeiro, A Wizard of Earthsea. Depois eu li o segundo, que era Tombs of Altuan. E o terceiro livro ficou com a minha namorada da época. E eu nunca li. Passa anos, eu continuo lendo a Úrsula. Leio A Mão Esquerda da Escuridão, que é um mega clássico dela. Leio Os Despossuídos, que é meu livro favorito dela. E eventualmente eu volto e falo, por que eu não terminei de ler a trilogia do Earthsea? Entende? A Earthsea tem, 6 ou 7 livros. Mas a trilogia original são esses 3. E o terceiro é The Farthest Shore. E eu comprei online, ele chegou em casa, porque eu queria ter ele fisicamente para juntar com os outros 2. Esse ano? Comprei no ano passado. Como fazia milênios que eu tinha lido, eu reli a Wizard, reli o Tombs. E tô finalmente terminando o Farthest Shore agora. Então... É uma escritora que me marcou muito. A trilogia de Earthsea, ela começa de um jeito muito engraçado, porque não é o que você espera de um começo de história fantástica. Ela abre falando assim, essa é a história do Ged e de como ele virou o arquimago e o maior matador de dragões que tem, não lembro exatamente. E aí você já sabe que essa porra desse personagem vai ficar vivo e vai virar isso. E aí você fala, mano... Ela entregou, né? Fudeu, como é que você vai se pegar? A história é boa demais. A história é muito, muito boa. Ela tem um jeito que ela descreve como a magia é feita na região. Earthsea é um mundo que ela criou em que não existe um continente. São todas pequenas ilhas. E cada ilha tem um pouquinho de uma coisa diferente da outra e tudo mais. E tem todo um lore para se aprender sobre esse lugar, que é muito legal. A mágica, ela, colocou uma escola de magia nesse caralho, 30 anos antes da J.K. Rowling escrever o Harry Potter. Então, assim, antes do Neil Gaiman criar livros da magia, a escola tava lá para você. Então é muito legal. É um outro jeito de contar literatura fantástica. E quando ela vai para ficção científica, ela é ainda melhor. Se ela na literatura fantástica é muito legal, é muito bom, ficção científica é um outro nível. Porque a ficção científica te permite fazer alegoria. E a Ursula K. Le Guin era uma das maiores carregadoras de bandeira ativista até o último dia dela. O Twitter dela era uma peça preciosa que existia, ela era super ativa. O posicionamento dela, eu não vi um tweet que eu achei que ela estava do lado errado da história, assim. Ela sempre estava certa, ela sempre carregou todas as bandeiras certas. E assim, se você precisa entender como ela é como pessoa, leia o Despossuídos. Acho que o Despossuídos ela mostra, é um planeta que tem uma lua. E nesse planeta eles vivem um capitalismo muito parecido com o nosso, uma loucura, gastos, esborne e tudo mais. E a Lua é super minimalista, você vive com o que você precisa e você trabalha pela unidade. E então a Lua e o planeta não têm uma relação muito agradável, até porque eles estão um pouco distantes, não fisicamente, mas de encontros. Como os ideais são muito diferentes, eles foram rompendo relações. E um cara do planeta vai pra Lua. E aí ele tem todo esse
esse choque desse outro jeito de viver. É muito legal, é muito diferente. Vale, tipo, assim, é das leituras que eu mais posso recomendar pra você ter. Qual que é o título original, sabe? The Dispossessed. Essa ideia lembra um pouquinho aquela série que é baseada em livro também, o The Extent. Sim. Que o pessoal de Marte tem uma ideologia, o pessoal da Terra tem outra. Quase como se fossem os países hoje em dia. Então é isso, a recomendação A Úrsula, no geral, ela morreu em janeiro do ano passado, mas o que me pegou de novo foi a trilogia do UFC, porque reli os 2 primeiros para poder entrar no terceiro. Muito bem, vou falar de mais um jogo então. Manda bala. Esse foi o jogo que mais me consumiu esse ano. E até hoje eu não sei o quanto eu gostei desse jogo. É um jogo que eu joguei, sei lá, quase 100 horas, assim. Um jogo chamado Dead Cells. De novo, pixel art, é um jogo meio retrô, assim. Que é uma coisa que é o que eu mais tenho, o que eu mais jogo no geral mesmo. Mas ele é um jogo meio roguelike, que eles chamam. Que é um jogo que tem uma geração aleatória de cenário. Em que é meio que uma plataforma, meio um dungeon crawler. Que você lembra um pouco Castlevania na aparência, que você é um cara, você aparece numa prisão, parece um corpo possuído por uma essência, e você tem que fugir dessa prisão, tem que enfrentar os inimigos. Cada vez que você joga, o cenário muda, o mapa muda. Legal. E quando o jogo é roguelike, ele tem essa geração aleatória e tem permadeath. Tem quando você morre e acabou o jogo, começa de novo. E aí, tudo novo de novo. Só que esse jogo, eles chamam de roguelite, não só roguelike. Porque ele tem o permadeath, é verdade, quando você morreu, acabou, começou de novo. Mas tem algumas coisas que você consegue evoluir pra sempre. Que você gasta uns pontos lá, que você vai ganhando, uns orbes que você coleta, os cells, Dead Cells. E aí você consegue desbloquear algumas armas, algumas coisas assim. Você tem sempre uma arma melee, né? Uma arma de ataque curto, tipo uma espada, uma coisa assim. Tá escrito errado essa palavra aí. A gente fala melee, né? Mas é melee. Então, mas tá errado a escrita. Tem de arrumar essa escrita aí. E uma arma de distância e também umas armas, tipo um arco e flecha ou coisa assim. E sempre com umas variações, tipo, esse é explosivo, esse puxa os inimigos e tal. E ele é muito detalhista assim, nas coisas. Essa arma vai te dar um bônus de 1,2 segundos. Isso tudo tá detalhado no jogo. Um jogo meio para hardcore gamer, assim. Tem as granadas também. Você pode comprar alguns itens que vão te ajudar a subir em algumas facilidades. Mas ele é um jogo muito difícil. E você pode chegar no chefe final por vários caminhos. Você pode, sei lá, o jogo tem 10 biomas que eles chamam, seriam 10 fases. Mas o caminho mais curto você faz em 5 fases. Você pode fazer em caminhos maiores se você quiser, aumentar um pouquinho o seu poder, mas também corre o risco de você morrer mais fácil e voltar pro começo de novo. Eu joguei muito até conseguir terminar o jogo uma vez. Joguei, sei lá, 80 horas até terminar uma vez. Eu acho que isso nem é normal, eu acho que as pessoas conseguem antes de mim. Mas por acaso comigo foi assim. Morri no chefão, sei lá, umas 6 ou 7 vezes. Que cheguei no chefão, já foi difícil chegar e morri lá. Então é um jogo que te consome porque primeiro, quando você morre, você fica super frustrado, mas você fala, tentar mais uma, vamos mais uma. Demora, sei lá, 40 minutos até o fim do jogo, cada vez que você joga. Se você vai até o final. E aí, se você chega no final, você ainda pode desbloquear um nível mais difícil e conseguir mais coisas depois. Eu ainda não ganhei no nível 1 mais difícil. Sei que vai até o nível 4 mais difícil. Eu acho que eu vou desencanar. Mas é um jogo que... ele é um jogo muito bem pensado, muito bem construído. É um jogo meio independente também. Mas ele é super detalhista e é um jogo refinado. Saíram atualizações que refinaram mais ainda algumas coisas, tiraram alguns itens, colocaram outros. É um jogo que tem pra todo também, tem pra PlayStation, tem Steam, e eu joguei no Switch de novo. Aliás, todos os jogos que eu tenho jogado ultimamente são no Switch.
Então é isso, o jogo chama Dead Cells. 80 horas. Pra mais, acho que eu tô mais de 100 já. Eu joguei mais Dead Cells do que o Mario Odyssey. Jogou mais Dead Cells do que Breath of the Wild? Não, esse jogo eu joguei 200 horas, Breath of the Wild. Socorro! Esse foi no ano anterior, então não conta. Você comprou, né? Não comprei ainda, não comprei. Eu tô achando que um dia, quando o Switch estiver velho, eu vou comprar no Switch, porque eu só comprei no Wii U, né? Uhum. É nesse nível o seu amor. Eu ainda não, como é um jogo muito grande, não vou conseguir começar a jogar de novo agora, mas um dia eu vou. Minha vez. Vai lá. Então eu vou falar de uma última série aqui, o meu último dos melhores do ano. Cara, eu cresci numa época que era difícil você falar que gostava de quadrinho. Porque você é meio aloprado, assim, então. E a gente tá numa época em que é muito bom você falar que gosta de quadrinho. Porque todo mundo assistiu alguma coisa, Tão sabe? bom que chega a ser ruim. A gente tá numa época em que você pode ligar a TV quase qualquer dia da semana e ter uma série de super-herói passando. Ah, a série não é boa. Puta, até pode não ser, cara. Pode ser um pipocão ali, uma coisa feita pra um outro tipo de pessoa que não você, assim, uma coisa pra pessoal mais novo, mais empolgado com as coisas, que vai comprar o bonequinho daquele cacete e tal. Mas você tem essa opção. É uma época muito, muito boa pra você pra você que lia quadrinho na década de 80 e 90. Essas coisas estão florescendo muito. Então, quando você chega... Por algum tempo na minha vida, o meu personagem favorito foi o Demolidor. Porque pessoas muito, muito boas passaram escrevendo ele. Então, a Marvel lançou uma linha para adolescentes e jovens, que chamava Marvel Max. Na verdade, assim, a Marvel Max era para acima de 18. E para não ficar muito longe, eles criaram uma linha de 14 a 18, que era a Marvel Knights. E lá tinha o Demolidor. E quando o Demolidor entrou para essa linha, se eu não me engano, o primeiro arco de histórias foi escrito pelo Kevin Smith. E depois entrou o Quesada, que era o desenhista do Kevin Smith, como escritor. Pouco tempo depois, o Quesada virou o chefão da Marvel e as coisas foram para esse lado. E aí, quando o Quesada sai, me entra o Brian Michael Bendis, que é um dos melhores escritores de quadrinho policial que tem. Então você tem o Ed Brubaker, o Greg Rucka também é muito bom, mas pra mim o Brian Michael Bendis, ele conta a história de um jeito diferente. Se você lia Alias, que virou Jessica Jones, a série na TV, eles tinham páginas inteiras desenhadas pelo Maliv, que era quase a mesma cena com uma pequena variação de rosto, porque era uma conversa indo e voltando entre duas pessoas. Era quase como você tá vendo uma série, um filme. Ele tinha um jeito diferente de preparar a história visualmente. O Brian Michael Bendis e os parceiros dele. O Maliv é um dos grandes parceiros. E no Demolidor ele trouxe isso. E é porrada, é pesado pra caralho, é muito bem feito. E isso vai parar numa série do Netflix. A primeira série do Netflix em parceria com a Marvel Studios é Demolidor. E a primeira temporada é maravilhosa, é pesadíssima. Tem brigas que te deixam no edge of your seat ali e tudo mais. E você fica empolgadíssimo com aquilo. E você espera que todas as próximas séries do Netflix tenham o mesmo tratamento, o mesmo cuidado. No geral tem, mas não é a primeira temporada do Demolidor. Como não é a primeira temporada de Jessica Jones. São as duas que ficaram marcadas, né? São as duas primeiras, as duas vêm com um trabalho, um requinte, um cuidado maravilhoso. E aí, a segunda do Demolidor é muito mais fraca que a primeira. Dá aquela desempolgada, meio um balde de água fria. Eu falei, puta, será que eles perderam a mão? E aí me sai a terceira de Demolidor. E a terceira de Demolidor pra mim, é o grande feito da Netflix em séries. Assim... A história contada, o jeito que é contado, o personagem principal, você consegue entender por que ele faz o que ele faz, do jeito que ele faz, por que ele está se isolando, como é que ele está se sentindo quanto tudo isso, o próprio fardo. Os personagens secundários todos têm arcos muito legais, são muito bem trabalhados e tem o melhor vilão depois do Killgrave, no sentido, tipo, o Killgrave é mais... Killgrave é o vilão da primeira temporada de Jessica Jones. É um cara muito que vai habitar a sua cabeça por muito mais tempo.
Mas o Rei do Crime da 3ª temporada do Demolidor é um cara possível. É um cara real. É um puta de um gênio, player pra caramba, que sabe o que ele tá fazendo o tempo todo. E o D'Onofrio entrega uma atuação ímpar, que vai ficar marcado pra mim, assim, sempre. Toda vez que eu vejo o D'Onofrio agora, eu lembro do Demolidor. Ele tá lá fazendo Law and Order, D'Onofrio, Demolidor. Foda-se, ele tá, tipo... Eu fico olhando e falando, cara, como é que ele chegou no Wilson Fisk, cara? Olha aqui, ele não tem o jeito do Wilson Fisk. Como é que ele chegou nesse caralho? Você acha que superou o Sgt. Pyle lá do Fullmetal Jacket? É foda, né? Aí é foda. Aí é que aquele cara lá que dirigiu ele também esbagaçava os atores, mas ele tirava o que ele queria do filho da puta, né? E o Pyle o sorriso dele no banheiro, a sequência do banheiro, assim, é antológica, né? Eu nem gosto tanto de quando eles vão pra Saigon. Eu acho que o filme degringola um pouco. Eu acho que ele muda. Ele muda. Podia ser 2 filmes. Sim. Podia ser 2 filmes. Então, eu não sei. Mas são as 2 melhores interpretações do D'Onofrio pra mim, assim, de longe. Eu acho que... Eu espero ver mais Demolidor, eventualmente. Porque eles já estavam pensando na 4ª temporada. Hoje eles anunciaram que estão leiloando os itens do set. Sem querer estourar sua bolha aí, mas... A chance de voltar é mínima agora. Não sei, eu não sei. Eu... Compra lá, dá um lance. Eu vou dar um lance, vou comprar tudo. Aí contrato todo mundo. Ai, caralho. Mas é isso. Esses são os meus tops do ano passado. Tá, eu tenho mais uma minha então. Depois a gente faz uma rapidinha de menções honrosas aí. A minha é uma série que também a gente já falou aqui, que é uma série da HBO de comédia, meio drama, chamada Barry, com o nosso conhecido Bill Hader, talentosíssimo cara do SNL aí, imitador, genial e ator no geral. E parece um cara muito gente boa também. O Barry é a história de um matador de aluguel, um cara jovem que veio do Iraque, passou um tempo no Iraque, né, como militar. E ele volta e ele acaba apadrinhado por um amigo do pai dele, que acaba usando ele como matador de aluguel. Ele é um cara super frio, mas que ele tem ele tá descontente com a vida dele e ele quer sair dessa vida. Ele decide, logo, isso tudo no primeiro episódio, ele decide entrar num curso de teatro comunitário, assim, um curso... Aberto. Ele acaba... Então, a série toda é sobre... É bem engraçado em vários momentos, dá umas risadas muito boas. Você vendo dele tentando navegar no mundo do teatro. Quem faz o professor de teatro é o Harry Winkler, que é o Fonz lá. O Fonz do Happy Days, mas também o cara é o advogado do Arrested Development, o cara super engraçado. E tem um elenco de gente menos conhecida também, que é ótimo, tá todo mundo excelente, os colegas dele do teatro. E além de ser uma série super engraçada, ela é muito triste. Ela chega nos pontos, assim, de nível Breaking Bad em alguns momentos. O final da temporada assim, eu acho que o penúltimo episódio é digno do Breaking Bad. De tão foda que fica. Primeira temporada foi o ano passado e já tem a nova pra estrear aí. É uma série pequena, os episódios são de meia hora só. Acho que tem, 8 episódios. Mas é impecável, assim. O texto é muito bom, o Bill Hader tá envolvido em tudo. E é muito bom, eu recomendo muito. É uma das séries que vai acabar ficando por baixo do radar, assim. Mas que, quando você descobrir, vai ser uma pérola. A série chama Barry, que é o nome do personagem, é da HBO. Maravilha. Então, acho que fechamos aqui. Vamos fazer só umas menções honrosas. Pai bola? Coisas que a gente já falou aqui. Falando só rapidinho. Um dos grandes momentos do ano pra mim foi o The Americans. Sem dúvida, quase. Era pra eu ter posto, mas... Como a gente já falou bastante dele aqui, inclusive tem episódio só sobre o The Americans aqui, o post-mortem da série. Procurem lá, vou colocar o link no episódio de novo. A gente já falou muito dele, mas é excelente. Foi um final... É uma série que só melhorou. As 6 temporadas, uma foi melhor do que a outra. E ela acabou num ponto altíssimo. Foi drama mais alto nível aí. Dá vontade de ter mais coisas nesse nível. Haunting of Hill House, que a gente também falou aqui um pouquinho.
que é a série de terror de Casa Mal Assombrada do Netflix. Foi uma surpresa, que é um tema que não me agrada muito, mas ela foi muito bem feita, muito bem pensada. É uma história que tem o coração do cara e do autor, que adaptou bem a história, o livro original, só que deu uma cara diferente pra tudo e ficou muito bem feito. Handmaid's Tale. Assim, as 3 estavam nas minhas menções, sem dúvida. Tá. The Americans era pra, tipo, colocar como um ponto alto. E não é um ponto altíssimo pra mim. Eu acho que fecha com uma chave de ouro maravilhosa. A gente fez especial podcasts dessas 3. Sim. Então, obviamente, elas são especiais. Sim. Handmaid's Tale, que foi a segunda temporada, que criticamente não foi muito bem, mas eu gostei bem mais da segunda do que da primeira. Não sei se é porque minha esposa estava grávida na época, mas me pegou muito mais essa temporada. Bateu mais fundo, assim. Ela ficou menos na construção do mundo da primeira e mais aprofundou os temas mesmo. Então, Handmaid's Tale do Hulu, pra passar na Globo, né? Acho que tá passando. Tá passando na Globo. Na Globo. E o último aqui, Better Call Saul, que também é uma série que o pessoal meio que parou de falar dela, mas ela continua excelente, cada episódio melhor que o outro. Uma série que, como ela sai geralmente no começo do ano, o pessoal esquece mais pro fim do ano, assim. Mas é uma série que tá levando o legado do Breaking Bad, de misturar um drama de personagens super bem construídos com comédia, uma coisa um pouco mais leve, e umas coisas muito pesadas também. Então, o Vince Gilligan e o pessoal todo ali tá mandando muito bem numa série que vai virar um clássico pra sempre, assim. E o cara é um bom contador de história, né? Super, super. Eu vou colocar aí Killing Eve. Killing Eve é legal. Killing Eve me pegou, eu gostei Acabei muito. a temporada. Acabou? Gostou? Gostei. Gostou é um fim... Não tá no nível dessas séries que eu falei aqui, mas eu gostei bastante. Eu achei bem legal. A Sandra Oh tá excelente. Excelente. Eu não desgosto da menina, não. Eu não sei qual que é o nome dela. Eu acho que ela tá bem redondinha ali. Ela é muito creepy. Ela é creepy. Eu acho que ela, fora do personagem, deve ser creepy também. Deve ser estranho, né? Que ela tem um sorriso de criança. E ela não é criança. É estranho. É estranho. Eu gosto da personagem. Sim. Eu acho a personagem muito divertida. Sharp Objects. Sim, boa. Eu acho que gostei. Eu demorei pra gostar. É uma série que é lenta, mas a hora que ela encaixa fica muito, muito legal. A Amy Adams é sempre bem-vinda. Eu assisti o primeiro episódio, mas eu sei que ela é boa já de ver, do Homecoming, da Julia Roberts. O Homecoming eu ouvi o podcast, porque era um podcast. Sim. O que você achou? Eu larguei. E assim, o podcast super bem produzido. O papel da Julia Roberts era da Catherine Keener, que é uma puta atriz. Caralho. Tem o David Schwimmer, tem o cara... Era um podcast meio novelado. Oscar Isaac. Caramba, galera. tá todo mundo lá. Não, super alto nível. E é bom, mas eu achei que se arrastou um pouco demais. E é pouca coisa em audioficção que eu consigo ouvir numa boa. Então não me pega. Porque podcast, assim, é uma coisa que... E não tô falando em defesa só do podcast de blá 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 que nem o nosso. Pelo contrário, eu gosto de coisa bem produzida. Mas podcast geralmente eu faço quando eu tô fazendo outras coisas. Eu ouço quando eu tô fazendo outras coisas. E esse é um filme. O Homecoming é um filme. Você parece que tem que sentar e ficar só absorvendo aquilo. E aí é difícil, né? E tem uns detalhezinhos também que me incomodaram um pouquinho, do tipo... A série toda é baseada em registros de ligação telefônica um com o outro, assim. Ah, tá. Então, o episódio inteiro é com aquele filtro de telefone. Nossa, bem telho. E aí enche um pouco o saco, assim. Mas é boa, assim, a história é boa. Mas eu não vi a série da Amazon. Tá. Você viu o primeiro episódio? O primeiro. Eu vou colocar aqui um que quase entrou também, mas é como eu não acabei a segunda temporada, eu não tenho a menor ideia se eu vou achar incrível ou não, que é Counterpart. Ah, sim. Eu tô maratonando forte, eu sei que ela... É quase o nível do Terror, assim, ela é muito inteligente, a Counterpart, né? Eu já falei dela aqui no episódio, falou, sim. No podcast. Super mind-bending, o world building dela, o cenário dela é muito interessante, de realidade paralela que separou da gente nos anos 80. E o J.K. Simmons é um fodão. Fodão. Assim, sempre. E tem um que eu não posso deixar de... fala. Counterpart só baixando. É da AMC.
Acho que não tem outros caminhos aí. Não tem aqui. Eu não achei em lugar nenhum. Olhei Netflix, Hulu, Amazon, nada. Aí eu encontrei ela naquele site Torrent e... e boa. E aí, assim, vou fechar com uma óbvia, que é o Westworld. Tá. Westworld, a gente fez especial também, então, obviamente, é um ponto alto, é uma mega puta produção. Não é tão boa quanto a primeira temporada, eu acho. Eles têm coisas interessantíssimas nesse sentido de storytelling. Sim, mas também tem umas mancadas. Tem uns errinhos. Se eu puder fazer um extrinho aqui, um último, eu falaria sobre Queer Eye. Queer Eye? Do Queer Netflix. Eye. Tá. O remake do Queer Eye for a Straight Guy, que agora se chama só Queer Eye. Queer Eye. Ela é muito queridinha, muito bem feita. Tinha uma coisa no Queer Eye, do original. O final do episódio era a pessoa rebranded lá, tipo... Repaginada totalmente. E ela ia fazer um evento ou pra pessoa amada, ou para um grupo de amigos, ou alguma coisa que estava ligada a uma insegurança que ela tinha. Então ela tinha de cozinhar, se arrumar, se produzir, e aí atender ao público, ou ao namorado, ou à namorada, ou qualquer coisa assim. E aí eles ficavam mostrando a pessoa fazendo os erros de quem ainda não se acostumou com a nova persona, o novo jeito. Então eles mostravam o cara cozinhando errado, mostravam se barbeando do jeito antigo, não do jeito que eles ensinaram nesse daí. E tinha um quesinho de maldade, eu sentia. Eu sofro muito de vergonha alheia. Uhum. E era a parte que eu ficava um pouco tenso assistindo, assim. E esse é só coraçãozinho, assim. É só um pessoal que quer que a pessoa seja o melhor que ela possa ser e se goste muito e se sinta muito bem. As histórias no geral, são super tocantes. Tipo, a primeira história da primeira nova temporada é de fazer chorar. A história, saiu a terceira temporada agora. A história que abre também dá pra você chorar. É super legal. São pessoas muito... É lógico, quando você se acostumou com o Queer Eye antigo, eles tinham todo um jeito de apresentar, e você gostava dos caras, você aprendia bem, e esses caras não te ganham de primeira, porque eles não são aqueles lá, mas eles são muito fofinhos, são muito legais. Legal. Deixa eu pôr mais um extrinho aqui também, que eu quase esqueci. Rapaz. The Good Place. É verdade, eu pensei em The Good Place, esqueci. Que é a meia hora filosófica comédia melhor que você vai ter desde o Monty Python. E é um absurdo, porque nada nela te diria que ia ser isso, e maluco, é isso. A terceira temporada tá excepcional. De novo, é uma das séries que cada episódio é melhor que o outro. No finzinho do ano passado, foi o último episódio do ano, que foi o meio da temporada, foi o episódio das Janets, que foi uma obra-prima, sensacional mesmo. Quem dirigiu foi o Drew Goddard, que é o... Não tinha ideia. Produtor do Daredevil e o diretor do filme que eu falei aqui no podcast, que é o Bad Times at El Royale. Ele é bem envolvido com a série também. Mandou super bem ali, mas ele sempre mandou bem. O podcast que eles fazem com entrevistas com o cast lá, com os produtores e tal, é ótimo também. Mas Não, assistam. Essa é aquela dica que não dá pra errar. Eu adoro. Até sua avó vai gostar. Eu adoro ter essa carta na manga, que é a dica que você não vai errar. Essa é ela, assim, tipo... É divertido e existencial e te faz pensar e é divertido. E é bonitinho também. É fofo. Em alguns momentos é fofo, em outros momentos é bem filha da puta, mas tá tudo bem. Então é isso aí. Então essa foi a nossa listinha de melhores coisas, sem contar os filmes de 2018. Dessa vez não foi ranqueado. Eu lembrei que ano passado foi ranqueado. A gente ranqueou? Olha. Meu Zelda foi número 1. Não, Twin Peaks foi número 1 pra mim. Zelda foi número 2. A gente era mais Ed ano passado. Esse ano a gente tá mais inclusivo. Se a gente falou alguma coisa aqui muito rápido que você não pegou e tal, dá uma olhada no show notes aí, que tá tudo ali com o link. Onde tiver link eu vou pôr pelo menos do IMDb. Se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, alguma série, livro, música... Essencial que a gente devia não ter falou. falado. Tipo, como você não falou de Havana?
sabe? Alguma coisa assim. O que é Havana? Havana da Camila Cabello, que tocou em todo lugar. Pois é, eu nunca ouvi essa música. Ah, rapaz, é hoje. Escreve pra gente, manda procura a gente no Facebook, que é facebook.com/podcastcatchingup. Ou manda um e-mail mesmo no podcastcatchingup@gmail.com. Ou se você achar que ninguém usa mais nenhuma dessas duas coisas, e é verdade, procure a gente no Twitter, onde eu sou o @odesinformante. E eu sou @dedonato. Maravilha. Então, semana que vem tem mais. Semana que vem não. Daqui a 2 semanas tem mais. Ou antes, não sei. Vão tentando. Falou. Falou!